Olá pessoal, só para lembrar aqui, na época em que os judeus tiveram a liberdade para reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém, na passagem de Esdras mostra muito bem isso, essa situação em que alguns governantes começaram a receber cartas avisando que os judeus estavam reconstruindo Jerusalém e que eles provavelmente iriam parar de pagar tributos e os seus impostos para alguns outros governantes. Assim os que margeiam em volta para manter o seu governo, depende dos impostos. E esses impostos para esses superpoderosos era para controlar toda a massa. Isso nos dá uma noção rápida de como funciona um Estado cada vez maior, baseando-se em cima de cada vez impostos. Nós hoje estamos reconstruindo o Brasil, que estava totalmente na mão do Estado. O Estado ele estava se alinhado com várias facções criminosas, inclusive os narcotraficantes, porque os narcotraficantes também viam uma possibilidade maior com seus tráficos de cocaína, principalmente cocaína, e se alinhando principalmente com outros grupos, Irã e esses grupos Hezbollah, todos os grupos muçulmanos. Qual a finalidade disso? Era destruir o imperialismo. E o imperialismo que eles viam com grande inveja, que é os Estados Unidos, por ser uma nação que intervém em países que vão para uma ditadura. Então, hoje o Brasil está na mão de um governante que não é alinhado a essa mentalidade estatizante e contra o imperialismo. Tanto é que o Bolsonaro, por exemplo, já está se alinhando com os Estados Unidos, Israel, países que têm uma cultura forte judaica cristã. Então, no meu entender e no entender das pessoas, tem que passar a basear, a entender toda essa mentalidade de transformação. Maduro, esse sem vergonha, ele está totalmente alinhado a esses grupos de ditadura. A União Soviética, China e outros grupos que são grupos totalizantes, de governos estatizantes. Então, nós temos que estar atento a isso, dar força ao nosso governo para que ele venha, sim, a crescer. É claro que nós vamos passar dificuldades. Um país em transformação, ele demora, não é da noite para o dia, não faz magia igual foi no governo Dilma, paralisar intervir em certos aumentos, como foi o do petróleo, da energia, para que depois a conta chegasse, como está chegando hoje. Então, nós temos que estar atento a tudo isso. Tem um livro interessante, que é este aqui, Hugo Chávez, O Espectro. Ele fala muito bem a respeito dessa situação em que o Venezuela está passando hoje. Se não houvesse uma intervenção, eu praticamente vejo como uma intervenção divina com relação à Venezuela, provavelmente a Venezuela hoje estaria mais e mais e mais se alinhando a esses grupos, ok?
Então depois eu vou falar mais um pouco a respeito desse livro. Fica aí essa dica. E valeu. Esse vídeo não é o interesse de uma pessoa que quer se vangloriar ou ficar uma pessoa popstar, mas somente para dar uma ideia do que está acontecendo. Valeu.